Olá, bom dia, bom dia. Paloma já chegou, bom dia, Paloma. Gratidão por estar aqui. Bom dia a todos que forem chegando. Vamos aqui arrumando as coisas enquanto o povo vai chegando, melhorando aqui a câmera. Ótimo. Então, um super bom dia aos unicórnios valentes, às pessoas que estarão assistindo essa live gravada ou que forem entrar com ela ao vivo. E hoje nós vamos conversar sobre a ousadia de cuidarmos da nossa autoestima. Sim, hoje falaremos da autoestima como uma ferramenta de grande transformação. E se você já está aqui nesta live, você já está de parabéns. Porque, gente, os covardes, quem se esconde, não procura esse tipo de tema, né? O covarde, quem se esconde, está colocando a culpa no outro e não está procurando se desenvolver, né? Opa, ali, Milena, bom dia. Sim. Então, vamos lá, quem for chegando e quiser, vai colocando o unicórnio ali no chat, que é uma maneira que o grupo já tem para dar sua presença, né? E isso é ótimo. Então, essa live vai ser, gente, dedicada do fundo do meu coração a todas as pessoas que, por serem diferentes, elas foram incompreendidas, viraram os esquisitos do grupo, receberam rótulos, apelidos, se sentiram totalmente excluídos em alguns segmentos. Então, essa live é para essas pessoas e para dizer para vocês todos são incríveis. Nós fazemos parte desse grupo e podemos fazer diferente na nossa vida. Desde que a gente tenha a ousadia, a coragem de enfrentar tudo isso. Então, na live de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da autoestima, quais são os problemas que acontecem e que muitas vezes a gente nem vê, não sabe que a raiz pode ser baixa autoestima. E mais para o final da live eu vou entregar para vocês algumas dicas de como podemos fazer para elevar a nossa autoestima. E aí essas dicas, elas estão baseadas na Louise Hay e no Bob Mandel, tá bom? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não tinha me assistido, eu sou a Vânia Rigo e vou me apresentar muito rapidinho. Tá? Então, eu sou uma das parceiras da TV, O Mundo da Consciência. Eu sou psicóloga, coach, renascedora. Eu tenho uma experiência de cerca de 30 anos com treinamentos corporativos. Então, eu dou treinamento de liderança, inteligência emocional, gestão do tempo para grandes corporações. E tenho aproximadamente uns 25 anos na parte terapêutica. Minha formação, Elaide, querida, estava com saudade já, hein? Bom dia. Então, uma das primeiras formações que eu fiz e que foi, assim, muito impactante na minha vida, eu já comentei aqui em algumas lives, foi a formação do Renascimento. E foi muito interessante porque eu fiz minha formação de Renascimento com um renascedor chamado Bob Mandel. Então, ele vinha para o Brasil fazer, né, parte dessa formação, e a formação tinha a chancela dele. E o Bob Mandel, quem é, né, Bob Mandel? Uau, né? O Bob Mandel, ele é um dos primeiros renascedores. Ele fez parte do grupo que, junto com o Leonard Dorr, desenharam a ferramenta do Renascimento. E quando eu fiz a formação com o Bob, eu tive a oportunidade de fazer também uma formação num projeto que ele tinha, que ele chamava Projeto Internacional de Autoestima. E eu não tive a menor dúvida, gente. Eu entrei de cabeça na formação, porque ali, com o Renascimento,
com o fato de eu ter começado a colocar mais luz em algumas das minhas sombras, eu percebi o quanto a baixa autoestima impactava a minha vida. E eu comecei a olhar para o mundo organizacional, que eu já trabalhava na área de recursos humanos, com treinamentos. Eu comecei a olhar para o mundo organizacional e pude observar o quanto a autoestima impactava dentro das organizações. E aí, quando eu falo autoestima impactava, tanto a baixa quanto a alta, né? Quanto aquelas que são fake. Algumas pessoas fingem que têm alta autoestima, né? E caem na outro lado da armadilha. Então, se você percebe, a partir dessa live, que você tem questões de autoestima, a gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos cuidar um pouco disso. Então, vamos verificar. Eu levantei aqui, gente, alguns sintomas que a baixa autoestima nos traz. Aí vocês vão vendo aí se vocês se encaixam em alguma coisa, tá? Não são os únicos, são alguns. Você vive para satisfazer os outros? Você se compara com os outros o tempo inteiro? Será que você faz compras mesmo sem necessidade? Porque você sente que como aquela compra que fosse suprir o teu vazio? Você vive preocupado com as críticas, tanto dos outros quanto as suas mesmas sobre você? Ou vive criticando os outros? Você é inseguro? Leva muito tempo a tomar pequenas decisões? Essas são algumas das coisas. E sabe quais são os resultados para isso? Gente, falta de confiança em nós, sentimento de inadequação. Eu, por exemplo, eu sofria demais dessa inadequação. Eu sempre achava que eu estava incomodando as pessoas, gente. Eu sempre achava que eu era um estorvo, que eu não era bem-vinda, que eu atrapalhava. Eu vivia, então, essa coisa de eu ser inadequada era algo muito forte em mim, tá? Triste dizer, mas era. Perfeccionismo. Necessidade de aprovação e reconhecimento. Sensação de ser incapaz. Gente, essa era outra. Eu sempre achava que não estava pronta, que não era capaz, que eu tinha que fazer mais, que eu precisava estudar mais, me dedicar mais. A sensação de incapacidade era muito forte. Eu não era competente para, tá? Essa sensação de incapacidade e a outra que eu vou comentar, que é a dificuldade de delegar, são duas coisas que você vê demais nas organizações. Então, são duas características que no mundo organizacional impactam demais. As pessoas que não delegam porque elas se sentem o quê? Inseguras. Elas acham que se elas delegarem, o outro pode fazer melhor que elas. E então, o trabalho delas não está justificado. A presença delas ali não é justificada. Então, essas pessoas acabam tendo dificuldade para delegar. Imagina que tipo de líder essa pessoa vai se tornar. E você pode hoje não estar trabalhando no organizacional, você está empreendendo. Mas que tipo de empreendedor você vai ser? Você é terapeuta? Que tipo de terapeuta você será? Porque se você quer crescer, você vai precisar criar uma estrutura depois para poder ir além, né? Senão a gente fica com aquela coisa do é você que responde teu WhatsApp, é você que marca suas consultas, é você que chega um momento, é você que atende todo o suporte dos cursos que você dá. Então chega um momento que você precisa delegar. Espero que o momento chegue rápido, que significa que a gente está crescendo. Isso é muito bom. Então, esses resultados que vêm com essa baixa autoestima, eles são devastadores. E eles são fantasmas
que eles acabam, gente, atacando a nossa vida financeira, os relacionamentos, a saúde, a realização profissional. Que aquilo tudo que eu comentei permeia todos esses espaços. Então, pode ser que agora você perceba que talvez você tenha questões nos seus relacionamentos e que uma das possíveis raízes que você ainda não foi lá cortar é a autoestima baixa. Isso pode estar acontecendo no financeiro. Eu não mereço, isso não é para mim. Ganhar esse dinheiro todo, isso não é para mim. Qual é o limite de remuneração que você imagina que você merece? O quanto é muito para você? E se esse muito para você estiver preso à ideia de que você não é bom o suficiente para aquilo? Por isso que você está se limitando. O que isso vai trazer para você? Então, falou com alguns de vocês? Será que é aí que você está esbarrando? Relacionamentos. Quantas vezes eu já atendi clientes que me falavam assim, conheci uma pessoa maravilhosa, mas, putz, tem que ter alguma coisa errada. Porque areia demais pro meu caminhãozinho, sabe? Então, quando eu penso que areia demais pro meu caminhãozinho, que eu não mereço, que isso não é para mim, o que significa? Que eu não me acho bom o suficiente. Então, se eu não me acho bom o suficiente, autoestima. Eu não sou merecedor? Autoestima. Essa, muitas vezes, é uma das raízes que a gente não corta. E é interessante, quando eu fiz minha formação em autoestima, na época eu já comecei a trabalhar para montar um projeto aqui no Brasil só focado na autoestima, em desenvolvimento da autoestima. E muitas pessoas na ocasião me falavam assim, imagina, isso é bobagem, não precisa. Não, isso não, as pessoas não precisam de autoestima. Tá tudo bem. Num país que não valoriza a sua cultura, num país que acha que tudo que vem de fora é melhor, porque essa é a maioria, né? Será que a gente tem realmente autoestima? Eu tenho cá minhas dúvidas. Então, se só agora você percebeu que uma das raízes das questões que você está vivendo podem estar ligadas na baixa autoestima, não se culpe, não entre no julgamento novamente, né? Não vai entrar nisso. Tá tudo bem. A importância é irmos para essa consciência, esse nível de consciência que vai fazer com que você olhe e fale, era você que estava escondido aí, né? Que imagina o seguinte cenário, gente. Uma árvore. Quando nós olhamos para uma árvore, nós estamos olhando o tronco, nós estamos olhando a copa da árvore, estamos olhando uma fruta que tem nessa árvore. A gente não está vendo a raiz. Não vemos a raiz. Nós não estamos, muitas vezes, observando se aquela terra é uma terra adubada de forma adequada, para que essa árvore fique frondosa, para que ela dê os frutos. Está tendo água suficiente? Então, muitas das coisas que nós falamos no mundo das terapias, dessas terapias diferentes, de tudo isso tão engrandecedor, essas coisas têm faz referência a isso, ao que está aqui nesse inconsciente, ao que está aqui de baixo. Então, o que se requer, né, para que a gente pegue as merdas que a gente pensa e se transforme em adubo? Joga lá na terra para poder virar adubo, né? O que se requer? Vamos parar com o lado negativo, né? Com eu não mereço. Vamos diminuir isso em nós e abrir espaço para sermos grandiosos,
uma copa incrível, verde, com frutos lindos, mas é aquela raiz que está dando tudo isso. E se a gente olha, se lembrarmos aqui da época que nós estudávamos, vai para baixo da terra, a árvore se divide em muitas raízes. E vamos imaginar, uma dessas raízes é a nossa autoestima. Então, como eu disse, não é para termos culpa. O mundo, sim, tentou nos mudar, tentou nos encaixar, nos deixar naquela média, que a gente chama tanto de mediocridade, né? Muitas regras, muitas expectativas. Nós fomos programados para, o tempo inteiro, atendermos aos outros, fazermos o outro feliz, mas não olhávamos para nós. Eu fui chamada boa parte da minha vida de ET. Eu era ET no meu trabalho, eu era ET na minha família. Qualquer dia eu vou fazer uma live com uma camiseta que eu tenho. A última que eu fiz é, né, eu trabalho no meu sonho. Eu tenho uma outra camiseta que assim, eu sou a ovelha bem resolvida da família. Hashtag, eu sou a ovelha bem resolvida da família. Se eu sou um ET, ok. Eles que julguem. Mas eu passei a me acolher. Gente, eu não fazia isso. Não mesmo. E ainda existe, né, aquele julgamento do que se eu faço algo que é muito bom para mim, eu estou sendo egoísta. Se eu estou cuidando da minha felicidade e não estou preocupada com os outros, eu estou sendo egoísta. Mas vamos lembrar, o famoso caminho do meio de Buda tem que ter equilíbrio. Dar e receber tem que ter equilíbrio. Se eu não cuido disso, quem vai cuidar? Ninguém vai cuidar. Então é disso que a gente precisa falar. Não foi nossa culpa. Nós estamos nessa caixinha, botaram a gente numa caixinha, dentro de uma gaveta. Não foi nossa culpa. Mas é sim. E aí eu falo para os ousados de plantão. Não foi nossa culpa, mas é nossa responsabilidade assumir isso e sair desse lugar. Isso é diferente de culpa. Eu fui para esse lugar porque eu não tinha consciência. Mas no momento em que eu tenho a consciência, eu escolho continuar aí. E o que eu posso fazer para mudar? Nós vivemos, gente, dentro desse jogo, geralmente, até a gente se sentir tão aprisionado, tão naquele famoso fundo do poço, que a gente não aguenta mais. E aí você dá um impulso lá no fundo do poço, né? Mas e se você não precisasse chegar no fundo do poço? E se você pudesse fazer a tua escolha hoje? Você escolhe hoje pela tua autoestima? Escolhe. Se você escolhe e puder colocar aqui no chat, eu escolho a minha autoestima. Eu escolho cuidar de mim. Se você puder escrever alguma coisa aqui que marque para você esse momento da tua consciência, de você dizer, eu não vou mais escorregar. Eu não vou mais cair nesse buraco. Porque, gente, quando nós escrevemos, isso cria um novo caminho neural, isso fortalece esses novos circuitos. Então, quando a gente pede aqui para vocês escreverem, que você escolhe tua autoestima, que você é a ovelha bem resolvida da família, que você escolhe agora por você, que isso tudo está fortalecendo. Você está me ouvindo, você está processando e você dá de imediato uma resposta. É como se você também estivesse dando permissão a todo o teu sistema para que você receba isso. Porque a escolha, ela não pode ser momentânea. E aí é uma outra armadilha que nós caímos.
Para eu ter esse retorno para casa, que a casa sou eu verdadeiro, né? Para eu ter esse retorno para casa, para eu mudar qualquer coisa na minha vida, eu tenho que mudar o raio do hábito, não é isso? Todos falam isso, o hábito. E como é que eu mudo esse hábito? Como eu quebro esse hábito? Eu tenho que criar novos hábitos. Não adianta a gente tentar apagar o hábito anterior. Aquele livro, O Poder do Hábito, ele ensina bem sobre isso. Como é que eu apago um hábito? Eu não apago. Eu reconstruo um novo hábito por cima dele. E eu tenho que botar mais energia nesse novo hábito do que o velho tinha. Eu tenho que emotizar isso. Eu tenho que criar essa nova Vânia, essa nova Paloma, essa nova Melaide. Nós, para sermos novos, temos que fazer a escolha. Sim, Mariela, olha, eu escolho a minha autoestima. Você tem que se escolher. E essa escolha é todo dia. Senão, o que acontece? Eu evoluo hoje. Amanhã eu volto com o mesmo modelinho. De novo. Então, os exercícios, quando você faz afirmações, quando você faz exercícios diários, e eu vou dar algumas dicas aqui de alguns deles, quando a gente faz isso todo dia, durante um bom período, eu vou abrir esse espaço. Porque senão, ó, eu caio de novo lá na mesma historinha. E eu compartilhar com vocês aqui, eu vivia muito aprisionada. Pra vocês terem uma ideia, outro dia eu estava lembrando, na minha adolescência eu tinha uns 15, 16 anos, e eu tinha uma redação da escola para fazer, uma redação que era tema livre. Sabe qual foi o tema que eu escolhi, gente? Eu escolhi o tema das prisões das nossas vidas. E na minha redação, uma das partes que eu escrevi é que a minha primeira prisão era o meu próprio corpo. Eu me sentia aprisionada no meu corpo. Eu me sentia aprisionada na minha vida. Eu era uma prisioneira de mim. Prisioneira de mim. Ao invés de eu olhar o meu corpo com gratidão, com amor, e entender que ele era a minha primeira morada, e que através dele eu me conectava com esse mundo e que eu poderia realizar tantas coisas, ao invés disso, eu olhava para esse corpício e achava que era uma prisão. Uma prisão. Então eu tive que trabalhar muito tudo isso que eu vou falar aqui para vocês e até muito mais. Para eu perceber e para que eu conquistasse a verdadeira liberdade. A liberdade de ser esquisita, sim. A liberdade de não seguir os padrões. A liberdade de, enquanto todo mundo está alisando o cabelo, gente, eu tá preso aqui, ó, nada liso, todo bem rebelde, que nem eu. Às vezes são pequenas coisas que fazem com que você comece a se assumir. É um estilo de roupa, é um cabelo, é não fazer parte dessa regra, desse mundo que está nos cobrando por isso, né? Então, para eu me libertar aí da minha primeira prisão, que foi meu corpo e minha vida, eu tive que ter muita coragem. Por isso que eu gosto de falar da ousadia. Porque eu não sabia nem qual era o caminho que eu tinha que seguir, mas eu tive uma energia dentro de mim que falava, não faz isso. Procura. E eu passei um bom tempo sendo, né, como as pessoas falam, uma buscadora, né? E hoje em dia eu brinco que eu mudei também essa fala. Eu não sou uma buscadora mais, tá, gente? Quem não assistiu ainda uma live que eu comento sobre isso,
eu sou uma encontradora. Não sei se a palavra existe. Mas eu deixei de ser o buscador, que é aquela pessoa que incessantemente está buscando, para aquela que está sempre encontrando. Se eu estou presa no looping do buscador, eu não paro de buscar. Então, eu encontrei esse batom. O batom é maravilhoso. Ai, mas não é bem isso, não. Eu vou continuar procurando. Aí vem outro batom, que é maravilhoso. Ai, mas não é isso, não. Vocês percebem a armadilha que cria no cérebro quando eu me conecto com a história? Que eu tenho que ser uma eterna buscadora? Vamos trocar isso? Você é um encontrador? Você encontra as melhores ferramentas, você encontra as melhores pessoas, você encontra os melhores caminhos. Eles vêm para você. Você está aberta para isso. Você não precisa nem fazer tanto esforço, porque ele vem. Você só precisa ter a escolha e o foco. E vamos combinar. Numa sociedade que lucra tanto com a nossa insegurança, com os nossos medos, ter uma autoestima alta é um ato de pura ousadia. Então, vamos nesse caminho. E quando eu comentei da gente fazer as coisas todos os dias, de nós estarmos criando um novo hábito, isso tem tudo a ver com a visão assim, será que você está empenhado em mudar a sua vida ou só interessado? Porque quando a gente está só interessado, eu leio aqui, eu assisto uma live ali, aí tem um exercício que você não faz, você faz 2 dias e para. Você não está realmente empenhado. Qual é a tua escolha? E a escolha disso, você olha, a energia do convite, que convite? Você se convida para a tua vida, você se convida para ser o mais grandioso que você pode ser, você se convida para abrir todas as portas, porque você merece todas elas. Você já nasceu merecedor. Você não precisa fazer nada para merecer. Você já é merecedor. Totalmente merecedor. Mas, para quebrar um hábito antigo, você tem que ter disciplina para que todos os dias você faça alguma coisa em prol do novo hábito. Faz aí uma reflexão. Escreva ou pense 3 coisas que você deixou de fazer na sua vida que você ficou preocupado com o julgamento do outro. Ou até com o seu julgamento. Coloca aí quais são essas coisas. Deixa isso bem registrado para você. E reavalia. Será que valeu o preço? O preço que você pagou pela frustração de não fazer essas coisas? Por não realizar essas coisas na sua vida? Porque você ficou preso no teu auto-julgamento ou no do outro? Porque você não tinha autoestima suficiente para dar conta disso? Uma vez eu li uma frase, gente, fala assim, o maior desafio na vida é descobrir quem você é. E o segundo maior é ser feliz com o que você encontrar. Então aí tem 2 trabalhos. Autoconhecimento e se assumir. Sem, é claro, né, gente, ficar preso lá na síndrome da Gabriela, né? Porque aí é a grande armadilha. Eu descobri quem eu sou e tá tudo bem, então não preciso mudar nada, os outros que me engulam. Aí eu tô na Gabriela, na síndrome. Não é isso. Pode ser que algumas coisas que eu olhe, eu diga, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser assim. Essa não é a minha essência. O que eu acabei de olhar aqui é aquele personagem que eu havia criado para lidar com a dificuldade do mundo.
Não é você em essência. Então, quando eu esbarro com esse tipo de coisa, eu tenho que trabalhar nisso para resgatar a minha essência. É o diamante. Né? Tá lá no meio do carvãozinho, e acha aquele diamante. É um diamante bruto e que depois pode ser lapidado. E pensando nisso, nesse diamante, nessa lapidação, e pensando na gente, será que existe uma pessoa melhor para ser você no mundo do que você mesmo? Você é a melhor pessoa para ser você. Então, para de tentar ser igual aos outros. Para de tentar caber na caixinha que os outros tentaram nos colocar. Para eu fazer parte de uma patota que nem é a minha patota. Quando a gente encontra justamente essas tribos maravilhosas, né? A tribo dos unicórnios valentes, a tribo dos ousados, que eu estou construindo. Quando a gente encontra essas tribos, nós podemos sim pertencer a uma tribo diferente, porque essa tribo é o convite que Menaide colocou. Essa tribo é o convite para que eu vá para o mais grandioso de mim. Ao invés de eu ficar naquela tribo onde eu tinha que ser menos para me adequar. Olha para onde vai minha autoestima quando eu faço isso. Destruição total, né? Projeto de destruição da autoestima. Totalmente. E tem pessoas, talvez você conheça pessoas assim, que elas têm o que a gente chama na psicologia de pseudo-autoestima. Elas precisam do elogio do outro para que elas se sintam grandiosas. Então, elas ficam viciadas no elogio. E quantos de nós fazemos isso, gente, com as nossas crianças? Quando eu fiz a formação na autoestima, uma dica muito legal foi como nós podemos educar as crianças para que elas desenvolvam a autoestima. O que acontece? Uma criança faz algo muito bom, tira uma nota boa. E aí você, enquanto responsável, pai, professor, sei lá, você, muito bem, você foi ótimo, que bom, você tirou um notão, né? A criança fez algo e você foi reconhecer. Isso é importante, tá? Super importante. Mas um passo antes disso é você começar a fazer o seguinte convite. Ai, fulaninho, que legal. E como é que você está se sentindo tendo tirado essa nota? Como é que você está se sentindo tendo feito isso para o seu amiguinho? Você está se sentindo bem? Como é que você está se sentindo? Percebe que eu estou fazendo um convite para a criança perceber, primeiro, suas próprias emoções. Como eu estou me sentindo? Eu tirei 10. Como eu estou me sentindo? Yes, eu fiquei muito feliz, mãe, pai. Ai, eu fiquei feliz. Porque eu tirei 10. Ótimo. E aí você reforça com o teu elogio. Realmente foi incrível. Valeu a pena você ter ficado estudando, viu? Valeu a pena você prestar atenção na aula. Valeu a pena. Eu reconheço e apoio. Mas eu chamo pelo reconhecimento dela. Poxa, aí se ela tirar nota baixa? Vai fazer mais ou menos o mesmo processo. Tirei 5, tirei 4. Como você está se sentindo com esta nota? Poxa, fulaninho, você ficou feliz com essa nota que você tirou? Como é que você está se sentindo? E aí a criança vai falar, não, eu tirei uma nota baixa, blá, blá, blá. Normalmente, é trazer... Não é brigar, não é dar expor, nada disso. Trazer para a consciência. O
que você está sentindo? Ah, eu me senti assim, meus coleguinhas tiraram uma nota, eu fiquei, nananá. E aí você apoia. Fulaninho, o que nós podemos fazer para na próxima prova você tirar uma nota melhor? Vamos estudar juntos? Vamos fazer não sei o quê? E aí você ajuda a criança a conectar que eu fiz isso, isso e isso, e tive um resultado maravilhoso. Eu não fiz nada disso, o meu resultado não foi bom. São processos, gente, tem várias possibilidades aqui. Eu estou trazendo alguns exemplos para a gente entender que esse reconhecimento de nós mesmos é que é a autoestima. E a gente não foi criado com esse hábito, nem em momento nenhum nas nossas vidas. A gente está sempre esperando que o outro reconheça. E aí eu tô com essa pseudo-autoestima que a gente chama na psicologia, né? Eu já falei de muitas mazelas, apesar também de eu ter dado algumas dicas, né? Vamos lá, como é que a gente sai desse fundo do poço? Como é que a gente sai dessa prisão? Primeiro, tendo coragem. Se você tem a ousadia de fazer a escolha de cuidar da sua autoestima, você já deu o primeiro passo. Aí você precisa dar basta nos velhos hábitos, construindo novos hábitos. Lembra? No livro O Hábito, ele explica: destruir um hábito antigo, liberar um hábito antigo é muito difícil. Construa um novo hábito que vai ser mais forte do que o velho. E aí o velho vai perdendo a força. Também com exercícios diários de amor. Que muitas vezes, gente, nós somos incríveis, geniais, mas nos deixamos abater pela necessidade de estarmos ali, naquele todo. Então, uma outra dica: escolhe a patota certa para participar. Não falam, você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona, nananã? Com quem você se relaciona? Qual tem sido a sua patota? A que te puxa para cima? A balão ou a âncora? Qual é a patota? Balão, âncora. Eu escolho balão. Não quero mais patota de âncora. Para falar que eu tenho que caber ali dentro daqueles espaços, não vai rolar. Hoje em dia, muitas pessoas me falam: poxa, eu tenho uma carreira de sucesso, eu tenho uma empresa aberta, eu trabalho para empresas, eu tenho como meu cliente uma das 5 maiores empresas de telecomunicações do mundo. E algumas pessoas falam assim: Vânia, você vai perder tempo, investir não sei o quê, para entrar para o mundo terapêutico com mais impacto, ir para o digital. Vou, porque é isso que me chama hoje em dia. Tem aí um lado meu, eu tenho que honrar esse meu chamado. Então eu vou fazer no tempo que eu tenho, da forma que eu posso. Eu estou me honrando. Isso é autoestima. Que eu antes não faria, tá, gente? Então vamos aqui algumas dicas da Louise Hay e também com uma mescla aí de Bob Mandel para trabalharmos a nossa autoestima. Não são as únicas, como eu falei, eu vou trazer algumas, tá? Numa live não dá para você aprofundar e fazer um trabalho de autoestima realmente com a profundidade necessária. Isso acaba sendo um workshop de, no mínimo, um dia de duração, para você poder olhar para tudo isso, praticar as ferramentas e tudo mais. Mas vamos lá. Primeira dica, que você já ouviu várias vezes, mas, gente, continuamos fazendo, né? Primeira, pare de se julgar. Para. Eu estava assistindo um curso do Joe Dispenza, e aí ele fala muito do comando. Para de se julgar. Quando você fala isso pro teu cérebro, você começou a perceber, você fala, para. Alguns podem falar cancela, né?
cancela. Sai desse julgamento. Então, crie uma palavra para você que toda vez que você perceber que você está no julgamento, você usa para cortar. Não se deixe assustar. E aí, gente, a Luiz Rey fala bem disso. Se um amigo seu fala para você que apareceu um caroço aqui, não sei o quê, você vai dizer para o seu amigo: imagina, não se preocupa, não é nada. Isso não é nada. Procura um médico, faz seus exames, mas você vai ver, isso não é nada. Então, eu falo isso para um amigo. Mas se o caroço é em mim, eu fico assim, ai, meu Deus, isso é um câncer. Ai, eu tô com um tumor aqui. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu me assusto. Eu me assusto com coisas que eu acho que não são para mim. Ah, não, isso não é para mim. É outro susto. Isso é grande demais para mim. É susto. Então, não se deixe assustar por você mesma. Seja amável, gentil e paciente com você. E nisso é importante, nesse ponto, destacar que a gente vai encontrar muita coisa, muita sombra nesse caminho. Vou usar o nome de sombra mesmo. Muita sombra nesse caminho. E aí a gente tem que ter carinho com isso. Novamente, pare de se julgar. As coisas não se eliminam, elas vão se acumulando. Se eu não me julgo, eu encontro aquela sombra, beijinho na sombra, ama a sombra, abraça a sombra e diz tchau para a sombra. Se liberta dela. E falando de se libertar, se liberta dos cacarecos. Cacarecos. Sua casa tem muitas coisas que você não usa. E aí eu não estou falando de minimalismo ou não minimalismo. Eu não sou minimalista na decoração da minha casa. Eu não chego a ser minimalista. Eu não tenho uma casa repleta de coisas, mas eu não sou minimalista. Eu gosto de ter um prato bonito para eu comer, eu gosto. Mas tudo que eu tenho, eu uso. Eu não tenho coisas que estão lá encostadas sem uso. É lógico, no verão eu não uso meus casacos, mas quando chega o inverno, eles todos são usados. Então, se você usa, isso não é bem um cacareco. Mas se você está com aquele bando de coisa entulhada que você não usa, começa a dar uma geral na tua casa. Isso é importante tanto para perdão quanto para autoestima. Porque eu estou segurando muita coisa, sabe, gente? Estou segurando muita tralha. E se eu faço isso aqui no mundo externo, tem uma grande chance da gente estar fazendo no interno. Então, quando você está dando uma geral desapegando, você, inclusive, pode usar frases de desapego. Eu desapego de tudo que não é mais necessário na minha vida. Eu abro espaço para o novo. 2 frases, por exemplo, simples, mas que vão ancorar a energia de você fazer isso. Eu, como tenho feito ultimamente mudanças a cada 2 anos, eu vendi meu apartamento, gente, para quem não sabe ainda, estou de mudança. Se eu viro a câmera para lá, tá uma pilha de coisas já. Então, no mínimo, a cada 2 anos eu dou uma grande geral. No mínimo. Mas no meio desse tempo, eu vou fazendo pequenas limpezas também. E sempre usando essas frases. Eu libero espaço para o novo, eu desapego de tudo que eu não preciso mais na minha vida. E na hora que você está liberando tudo isso, agradeça. Até para as questões emocionais. Porque se eu hoje sou a pessoa que eu sou, é porque eu vivi tudo que eu vivi no meu passado. Não tem como ser diferente, gente. Eu sou muito grata por quem eu sou. E sendo grata por quem eu sou grata por todas as experiências que eu vivi. Eu sou grata pelos 5 noivados, eu sou grata pelo pai abusivo, eu sou grata por tudo.
porque eles me fizeram ser quem eu sou. E diga-se de passagem, eu adoro quem eu sou hoje em dia, tá? Também a próxima dica, trabalhe na sua criança interior. A famosa criança ferida que alguns falam. Né? Então, cure a sua criança interior. Cuide dessa criança. Porque quando eu falo, gente, hoje, vamos lá, vou falar de perdão. Aí eu, com a consciência de que tudo que aconteceu na minha vida aconteceu porque eu dei permissão, a partir desta consciência, tá? Eu entendo que eu não tenho nada para perdoar. Mas quando a coisa aconteceu, eu era uma criança. Eu não tinha essa consciência. Eu tinha 30, 40 anos, eu não tinha essa consciência. Quem não sabe, eu já estou beirando os 60, tá? Então, quando eu falo, tinha 30, 40 anos, isso já faz 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, né? Então, naquele momento que aquilo aconteceu, marcou. E não é agora que eu consigo liberar aquilo, muitas vezes. Eu vou lá, revisito e solto. Eu faço a escolha hoje de ir lá, revisitar e soltar. Então, se você precisar de um trabalho de perdão mais profundo para liberar algumas dessas coisas, aceite isso e faça isso. É poderosíssimo. E por fim, uma dica, super dica da Louise Hay. Faça muito, mas muito exercício do espelho. Muito, 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 muito. Coloca no teu espelho de manhã, quando você acorda, coloca ali uns cartazes, umas frases que você precisa usar. Então, você vai lá, olha aquele espelho e fala com você aquelas frases. Eu me amo, me aprovo. Eu sou incrível. Eu, durante muito tempo, usei uma frase, que é uma afirmação. Eu, Vânia, sou uma bênção na minha vida e na vida das pessoas. Eu, Vânia, sou uma bênção na minha vida e na vida das pessoas. Eu falei muito disso no espelho. Eu escrevi muito essa afirmação para desconectar a história do que eu era um estofo, que eu só atrapalhava, que eu não podia ser uma colaboração para as pessoas. Mas eu escolhi de fazer diferente na minha vida. Lembra? Eu escolhi ser ovelha bem resolvida, então eu saí daquele grupinho das ovelhas e criei minha vida. Então, pratique essas dicas, elas já vão te ajudar muito a dar os primeiros passos. Se você perceber que autoestima é, sim, uma das tuas raízes mais fortes, manda um direct, vamos conversar, vamos ver outras sugestões para você trabalhar a tua autoestima. Faça parte das boas patotas, tá, gente? Porque elas vão te apoiar demais. E a última frase que eu adoro, já usei muito, gente, com muitos clientes, e tem tudo a ver com autoestima, principalmente para nós mulheres, né? As mulheres que estão aqui de plantão, queridas. Muitas vezes eu escutei: mas eu tô gordinha, eu tô isso, eu tô aquilo, como é que eu vou botar um biquíni? Como é que eu vou à praia desse jeito que eu tô? E aí a pergunta é: como é que eu posso ter um corpo para ir para a praia? Tenha um corpo, ponha um biquíni e vá à praia. Basta você ter um corpo. Tem um corpo? Corpinho querido. Você guardou umas gordurinhas aqui agora? Incrível, você é incrível. Então, leve o teu corpo para onde você quer ir. Ele é o teu veículo. Faça bom uso dele. E seja muito, muito, muito feliz. Gratidão a todas vocês. Se vocês consideraram que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha. Manda para todo mundo que vocês puderem. Vamos ajudar. Vamos ver aqui. Bom dia.
Minha mãe dizia que nenhum homem iria me querer por ser gorda. No dia em que me rebelei, fiquei bem. Isso mesmo, Vera. E falar, olha só, eu tenho várias amigas que são gordinhas e que nunca faltou namorado na vida. Então, será que a gente tem que encaixar? Onde que a gente tem que encaixar, gente? Então é lá, ó, tem um corpo, põe um biquíni e vá à praia, vá ao shopping, vá à vida, vá viver sua vida. Seja a sua ovelha bem resolvida, tá, gente? Então, um beijo enorme, gratidão, excelente sexta, bom fim de semana. Nos vemos semana que vem. E segunda-feira tem live sempre no meu canal, às 7 horas da noite. Tchauzinho, unicórnios valentes. Estamos finalizando a live. Gratidão.